Irmãos e irmãs, graça e paz, é com muita alegria que eu quero iniciar mais um culto de palavra, um culto de louvor, um culto de adoração em mais uma quinta-feira que o Senhor fez. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse culto da Igreja Metodista em Vila Tiradentes, onde todos são convidados a adorarem ao Senhor, prestarem o melhor louvor, a melhor adoração a Ele, porque Ele é digno. E nesse momento aí da tua casa, quero te convidar a orar, agradecê-lo por esse tempo, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua presença em nosso meio, obrigado por mais uma quinta-feira, te agradecemos pelo fôlego de vida. E nesse momento queremos te adorar na beleza da tua santidade, em espírito e em verdade, porque tu és esse Deus grande, esse Deus maravilhoso, que nesse momento tu continues, ó Pai, falando conosco como tens falado em todas as semanas, mas que agora possamos prestar a ti o melhor culto, para que, rendendo louvores e graças e adoração a Ti, o Senhor manifeste a Tua presença, a Tua glória e nos transforme mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor? Vamos ouvir algumas canções, que Deus possa falar com você. Adore, não fique parado. Adore da maneira como você está, porque Ele está em nosso meio mais uma vez. Em nome de Jesus. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação.
Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Diga! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas
coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Quantos aqui amam o Senhor? Quantos aqui amam o Senhor? Levante as suas mãos essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem. Ele está sentado num alto e sublime trono. A sua glória enche os céus, a sua glória enche a terra. Nada sai do controle de suas mãos. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida. Mesmo que o mar vermelho não se abra, mesmo que você não consiga andar sobre as águas, Ele ainda está no controle. Ele está no trono. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem uma nova história para a sua vida, para a sua casa. Mesmo que você não entenda hoje, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Daqueles que amam o Senhor, daqueles que amam o Senhor. Oh, te amo, te amo, te amo, te amo. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Será que você pode dizer isso essa noite? Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler com você nesta noite a palavra que se encontra no texto de Abacuque, capítulo 3. Abra a tua Bíblia, teu aplicativo. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. Esse é um texto que eu já preguei, porém fiz uma breve reflexão de uma devocional há algum tempo atrás, mas hoje eu quero me aprofundar nesta palavra de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19, que vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Continue falando conosco, que possamos absorver a tua palavra e colocá-la em prática, para que ela seja um poderoso remédio na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, Abacuque, ele está entre os profetas menores da Bíblia, e quem já estudou sobre isso sabe que existem os profetas menores e maiores. Isso não tem a ver com a quantidade de coisas que esses profetas fizeram, mas com a quantidade de coisas que eles escreveram. E apesar desse livro de Abacuque ter apenas 3 capítulos, devido à importância da mensagem, ele entrou aqui na Bíblia entre os profetas menores, porque escreveu pouco. Nesse capítulo,
esse homem faz uma oração que você conhece, que você canta. Essa oração tem que ter muita moral para fazer, né? Porque ele está dizendo, resumindo a oração, ainda que eu não tenha mais nada, todavia eu me alegrarei. Me alegrarei em quem, irmãos, que ele está dizendo? Me alegrarei no Senhor. Porque ele olha para as circunstâncias e percebe que não há razão nenhuma para ele se alegrar, mas ele diz, eu me alegrarei. E quando ele escreveu esse livro, era um tempo muito ruim na história de Israel, porque o povo meio que acabou perdendo a sua liberdade. A cidade de Jerusalém foi levada cativa por um exército. A cidade do Messias, ela ficou mais de 70 anos inabitada pelos judeus. Então era uma cidade povoada por todos, menos pelos seus donos. Era um tempo muito difícil, quando os judeus perderam a própria terra, a própria casa, perderam tudo que tinha e quase perderam o que eram. Então foi nesse contexto de Abacuque que ele é levantado para profetizar. E a palavrinha Abacuque, ou o nome Abacuque, na língua hebraica, significa lutador, um guerreiro. E ele foi isso. Um homem que viu muito sangue sendo derramado, um homem que viu muitas mortes, muitas espadas cortantes, e o seu nome diz que ele foi vítima das circunstâncias do lado de fora, mas ele não permitiu que aquilo que aconteceu do lado de fora pudesse mudar o que ele era do lado de dentro. Então Abacuque foi levantado nessas circunstâncias. Ele passou adversidades, dúvidas, temores que muitos de nós passamos. Eu queria que você pudesse voltar comigo no capítulo 1 de Abacuque e pudesse observar em algumas declarações a agonia desse homem. Até quando, Senhor, versículo 2 do capítulo 1, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me escutes? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas a salvação? Depois ele se queixa novamente lá no versículo 13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? Perceba as agonias desse homem. Ele vê os injustos devorando a sua terra, ele vê a sua nacionalidade sendo roubada, ele se vê sendo escravo de uma nação, vê a sua cidade, a cidade santa, terra da promessa, sendo ocupada por outros povos. Ele olha para o céu, ele clama e o céu está blindado. Até quando gritarei, Senhor, e tu não me responderás? Ele diz. Queria que você pudesse ler aí na tua casa todo o livro de Abacuque, 3 capítulos apenas, para você entender todo o contexto. Você vai ver claramente a agonia de um profeta, vendo o barco afundando e não podendo fazer nada, vendo a adversidade crescendo e não poder sequer mudar aquilo. Então esse homem que começa questionando a bondade de Deus, ele faz a oração que nós lemos. Ele termina esse livro totalmente diferente. Ele diz, ainda sabe, Senhor, que eu tenha questionado o Senhor lá no começo, ainda que eu não tenha nenhuma razão para me alegrar, todavia eu me alegrarei no Senhor. Agora eu pergunto para você que está aí na tua casa, quando é que nós temos razão para nos alegrarmos, mesmo não tendo razão? Como é possível isso? Porque quando alguém nos pergunta, por que você está alegre? Você responde, eu estou alegre porque o meu time ganhou. Eu estou alegre porque entrou um dinheiro na minha conta. Eu estou alegre porque eu agora tenho uma vida bem-sucedida. A alegria é uma reação humana a um acontecido. Porque a alegria é uma coisa, felicidade é outra. Você pode ser feliz e estar passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida. Tipo assim, eu sou feliz, sabe? Mas o momento é crítico. Só que a alegria é diferente. Abacuque está dizendo assim, eu vou me alegrar, eu estou infeliz. Não tem nada para eu me alegrar. Nada. A minha nação foi levada cativa, a situação pode piorar. Ele está dizendo, ainda que me tirem tudo, mesmo assim, eu vou me alegrar no Senhor, sem razão nenhuma. Como se isso fosse possível para um ser humano como nós. Abacuque, ele tem essa capacidade. Ele estava assim, passando por momentos agonizantes. Não tinha mais casa, mas aí ele faz opções.
Eu sei que eu já fui preso para os assírios, vou ser levado para os caldeus. Eu sei que eu não tenho mais liberdade para ir, para vir, que vão me jogar na cadeia, mas ali dentro da cadeia eu vou optar por ser livre dentro de mim. E a vida está me preparando para uma circunstância de tristeza, eu sei. A coisa só está piorando, mas no meio dessa tristeza eu vou me alegrar no Senhor. Mesmo no vale da sombra da morte, eu não vou me entregar para a morte sem luta. Antes da morte chegar, eu vou lutar. É isso que ele está dizendo. E olha que homem louco. Isso é opção. Esse homem faz algumas opções na vida dele e é sobre isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. E se Deus te trouxe aqui, se Ele reservou esse momento, é porque você talvez te trouxe aqui, que eu digo para esse momento, é porque você talvez tenha alguma coisa em comum com Abacuque, sabe? Talvez você esteja passando um dos piores momentos da sua vida. Então aprenda, aproveita nessa noite, aprenda com esse homem que perdeu tudo e faz algumas opções que mudaram a sua história. Sabe, irmãos e irmãs, quantas pessoas que têm tudo ao seu favor e se entregam. Olha o que esse homem está ensinando. Quantas pessoas que têm medo da morte, mas enquanto está vivo, não vive. Que está com medo aí da pandemia, do coronavírus, mas não está vivendo, não está aproveitando o dia de hoje. O que você fez hoje nessa quinta-feira? Já agradeceu a Deus? Já se alegrou pelo dia de hoje? Ou está olhando aí para o jornal desesperado com essa pandemia? Fugiu do nosso controle, mas ele continua no controle. Quantas pessoas olham para as circunstâncias e estão se entregando, a vida está sendo muito cruel, essa pandemia não vai acabar, o meu marido me abandonou, a namorada terminou comigo, as portas estão fechadas, ninguém se importa mais comigo, a minha vida acabou. Não acabou não, querido, porque você está vivo ainda. Tem esperança para você. Você não morreu ainda. Então trate de sonhar em nome de Jesus. Abacuque está nos ensinando isso. Ele é diferente de muitos de nós. Ele diz assim: a vide não está dando fruto, a figueira secou. O gado de onde eu tirava o leite foi levado. As ovelhas foram tomadas de mim. Tudo que eu construí me foi tirado. Mas ele diz: vocês podem roubar tudo do lado de fora, mas não vão roubar o que eu tenho do lado de dentro. Não vão roubar o meu sonho. Porque o que eu tenho do lado de dentro, vocês não podem tirar. Ele tinha o Senhor, a alegria dele, a força dele. Deixa eu dizer para você uma coisa, o ladrão não pode roubar o que há dentro de você. E você já deve saber que maior, como diz a canção, é o que está em nós do que o que está no mundo. Pastor, mas eu perdi a capacidade de sonhar. Mas o fato de você ter perdido a capacidade de sonhar não significa que os sonhos morreram. Deus está dizendo para você nesta noite: meu filho, minha filha, veja a situação de um ser humano igual a você, o Abacuque. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a capacidade de sonhar, de se alegrar. Ele não tinha mesmo nada do lado de fora que pudesse ser a razão da alegria, mas ele tinha algo do lado de dentro. Ele tinha a mim, o Senhor dos exércitos. Só por isso que ele diz: eu vou me alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. E quando a gente não perde a capacidade de se alegrar no Senhor, Ele nos mantém de pé. Tiram tudo de nós, podem tirar, mas a fonte dessa força, essa permanecerá. Tem uma irmã da nossa igreja que eu gosto muito e aprendo muito com ela. Todas as vezes que eu pergunto como ela está, ela sempre responde com uma resposta positiva: pastor, estou passando por isso, por aquilo. Ela é verdadeira, ela é sincera, mas ela diz: mas eu estou feliz com o meu Jesus. É o Abacuque que está dizendo isso. É essa irmã que está dizendo isso. E a gente precisa aprender. Abacuque faz algumas opções na vida dele, e é sobre isso que eu queria compartilhar com você. E a primeira opção que ele faz é o espiritual, sabe? Porque o material foi tirado. Ele está dizendo: ainda que me tirem tudo, eu vou buscar o reino de Deus. Porque quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas vêm. Ele está dizendo assim: se nós não fizermos das coisas a nossa alegria, mas do Senhor, a fonte da nossa alegria, as coisas vão voltar mais cedo ou mais tarde. A enfermidade vai passar, Ele vai curar, Ele está conosco em todo o tempo. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui comigo nesta noite. Você está desempregado, você foi traído, foi machucado, você perdeu, está frustrado, decepcionado,
Aquela empresa que você deu a vida depois de tantos anos te mandou embora. O Senhor está dizendo assim, filho, não se entregue a essa adversidade. Minha filha, não se entregue. Porque você imaginava estar no controle das coisas, mas agora você vê que você não está. Quem cuida de você sou eu, diz o Senhor. Não abra mão da sua relação comigo, porque aquelas coisas que você perdeu, eu, o Senhor, posso te devolver até 7 vezes mais se eu quiser. Depende do lugar onde está o seu coração. Irmãos e irmãs, nós precisamos fazer opção pelo espiritual. A gente não pode se entregar porque alguma coisa foi tirada de nós. Sabe, pararam você, te tiraram do ministério, tiraram seu emprego, falaram mal de você, da sua família. A gente está dizendo, Deus, meu coração estava naquelas coisas e agora eu não acredito nem que o Senhor possa mudar a história. Tem um homem na Bíblia que a gente deve aprender com ele, que é Jó. Perdeu tudo, mas porque fez opção como Abacuque fez pelo espiritual, porque buscou a Deus, porque continuou sabendo quem é Deus. Deus restituiu 4 vezes mais tudo o que ele perdeu. Você sabe como terminou a história de Jó e você sabe que esse mesmo Deus de Jó é o teu Deus que pode também transformar a tua história. Se você está nessa noite dando uma de rebelde, de injustiçado, de vítima, porque isso ou aquilo aconteceu, achando que Deus vai ter pena de você uma hora, Deus não tem pena de nós. Nós não somos dignos de pena. Não existe pobre coitado no reino de Deus. Você não é pobre coitado, você é ungido do Deus Todo-Poderoso. Ele não te deu espírito de covardia, mas de autoridade. Ele tem misericórdia, não tem pena, porque você não é digno de pena. Não dá para ficar num cantinho o tempo todo. Temos que nos reerguermos, temos que nos levantarmos. Abacuque não aceitou aquilo que ele estava vivendo. Ele sabia quem habitava dentro do seu coração. Ele não foi vítima de si mesmo. Ele disse, vocês pensam que eu vou desistir, mas eu sei quem eu sou um guerreiro, eu sou um lutador, eu não vou desistir. Ele faz opção pelo espiritual. Se você, nessa noite, já foi vítima das circunstâncias, não seja vítima de si mesmo. Diga, Senhor, eu vou acreditar na sua palavra, nas suas promessas. Eu vou sair desse culto acreditando que eu posso. No teu nome. Eu vou levantar a cabeça e vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que a minha história vai ser mudada a partir dessa noite, em nome de Jesus. Então a primeira lição que a gente aprende com Abacuque nesse texto é essa, não abra mão do espiritual. Segunda coisa, Abacuque faz opção pela alegria. Quem perde tudo tem todo o direito de se entristecer. E como tem? A gente se entristece por tantas coisas pequenas e grandes quando o time perde. Sabe, a gente se entristece por situações piores quando a gente perde alguém. Sabe? A Bíblia diz que a gente pode se entristecer, há tempo de chorar e tempo de se alegrar. Se o dia é mau, então tem que chorar. A Bíblia diz que o Senhor recolhe no seu odre nossas lágrimas. A Bíblia diz que Jesus chorou. Então chore. Abacuque tinha todo o direito de chorar e acredito eu que ele deva ter chorado muito, porque ele ora, ele pede a Deus, parece que Deus não responde e o silêncio de Deus, assim como acontecia com Abacuque, acontece com a gente, machuca muito. Mas teve uma hora que o Abacuque pensou, não adianta eu ficar aqui a vida inteira chorando. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu não vou ficar aqui esperando com que Deus faça hoje. Eu vou ficar acreditando que Ele vai fazer a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou ficar nesse quarto escuro. Eu preciso sair daqui, me levantar. Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Então Ele está dizendo, com outras palavras, eu não vou me entregar à tristeza profunda. Porque quem se entrega à tristeza sem lutar está pecando. E Deus não pode agir na vida do homem que está em pecado. Então confie, acredite, Deus está agindo em seu favor. Está desempregado? Mas amanhã Deus pode abrir portas para você. Casamento parece que não tem mais jeito. Deus pode restaurar teu casamento agora, enquanto você ouve essa palavra e diz amém. Assim seja. Eu e minha mulher vamos dar a volta por cima. Pare de dizer palavras negativas e olhar para as coisas negativas, para as circunstâncias e comece a olhar para o teu Deus. Está doente? Mas o Senhor vai te curar, já te curou tantas vezes. Ah, pastor, mas a pandemia tem levado tanta gente. Mas ao mesmo tempo a pandemia tem ensinado tanta gente.
Idosos têm se curado do Covid. E aí? Que incoerência é essa? A vida não está no nosso controle. A vida está no controle do Senhor. Abacuque faz a opção pelo espiritual e faz a opção pela alegria. Você pode chorar no momento de tristeza, pode viver o seu luto, pode ficar num dia num quarto escuro. Agora, quando você perceber que a tristeza está permanecendo, quando você perceber que esse negócio de ficar trancado dentro de um quarto está legal, de ficar só deitado está legal, comece a repreender, porque isso é sinal que você está se entregando à tristeza. Diga não, a alegria do Senhor é a minha força. Sabe, irmãos e irmãs, se tem uma coisa que mexe muito comigo, é a beleza da vida. Todas as vezes que eu acordo e vejo o sol nascendo ou se pondo, eu tiro foto mesmo, eu posto mesmo, eu enalteço a grandeza de Deus, porque essa é a maior beleza que Ele deu para nós, o dom da vida. Com problemas, sim, com muitos problemas, mas nos alegrando porque temos vida, porque temos fôlego. Fazendo da desgraça graça. É isso que Deus quer de nós. Eu quero acreditar nessa noite que Deus vai te batizar com alegria sobrenatural em nome de Jesus. Alegria que vai te dar força para você mudar a tua história. A circunstância, eu aprendi na minha vida, é apenas uma circunstância, mas a palavra de Deus ela é viva, ela é real e não existe nenhuma provação que a gente não possa suportar. Se Deus está permitindo, é para a gente crescer, porque nem sempre é o diabo. Se Deus está permitindo, é porque você pode aguentar. Ele não tem pena de você, Ele tem misericórdia. E misericórdia é sofrer junto. Ele sofre conosco e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem o poder de Deus na tua vida, então alegre-se no Senhor. Faça a opção também pela alegria. Abacuque faz a última opção na vida dele, ele faz a opção pela vida. No texto que a gente leu, a oração, ele termina: o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Por que ele falou isso aqui? Não sei se você já viu alguma reportagem falando da corça, que parece uma cabra, né? Uma espécie de cabra, de cabrito. Eles andam naqueles penhascos, esses bichinhos, sem se preocuparem com o perigo. Então as cabras, elas estão subindo naquelas pedras e não têm noção do risco que elas correm. Alguma pedra pode escorregar ali, elas podem cair, mas elas andam ali no limite da vida, mas não abrem mão de viver por causa do perigo que passa sobre os seus pés. Animaizinhos tão frágeis, mas que andam nos lugares altos. Abacuque está olhando isso e ele vai fazer essa oração em forma de poesia e vai dizer: o Senhor me leva para lugares altos, como leva as corças. Mas existem pessoas, mesmo sabendo disso, têm medo de se arriscar, que literalmente não andam nas montanhas em lugares perigosos como as cabras, como os cabritinhos, mas que têm medo de se arriscar por coisas pequenas aqui embaixo. Quantas pessoas abrem mão da vida por causa da circunstância? Quantos projetos morrem antes de nascer? Não se entregue à circunstância. Por favor, vai lá amanhã e corre atrás do seu projeto. Vai lá amanhã e entrega aquele currículo. Vai lá amanhã e faz o que você está pensando em fazer, que é bom. Não tenha medo de errar, de fracassar. Quantos jovens que desistem da vida antes dela começar? Abacuque está nos ensinando. Ele está dizendo assim: me tiraram tudo, só não me tiraram a capacidade de sonhar. Deu errado, eu não passei naquele concurso, mas uma hora vai acontecer. A minha carteira da autoescola, eu não consegui passar a primeira vez, segunda vez, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. Eu vou lutar, eu não vou desistir. Eu estou colocando situações que acontecem no dia a dia, para você poder se identificar. Eu vou optar pela vitória. Eu vou optar pelo espiritual, pela alegria, pela vida como Abacuque, porque fracasso e derrota têm a ver com escolha. Te pergunto nessa noite para a gente terminar: você vai optar por quê? Pela derrota, pelo fracasso ou pela vida? O que você vai fazer a partir de agora, depois de ouvir essa palavra? Vai se entregar ou vai se levantar e tentar de novo? Ou vai se prostrar? Pastor, mas se eu fracassar? Levanta e tenta de novo. Mas pastor, e se eu fracassar de novo? Levanta e tenta de novo. Mas pastor, e se de novo? Levanta e tenta de novo. Porque o Senhor vai ver o teu esforço
Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Quero terminar dizendo, a minha oração é que esse mesmo Espírito que movia Abacuque possa mover a tua alma nessa noite, sabe? Eu quero acreditar e profetizar que o Senhor está mudando vidas nesta noite. Está mudando uma vida inteira de quadros irreversíveis a partir desta noite, em nome de Jesus. Porque eu aprendi que a nossa vida é aquilo que a gente acredita que ela possa ser. E se você terminar esse culto acreditando nesta palavra que não é minha, mas é do Senhor, que você pode, quando você chegar lá, você vai falar como Paulo: posso mesmo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse que te fortalece está aqui, está aí nessa noite falando com você, porque Ele te ama. A tradução melhor desse versículo é essa: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Qualquer situação. Ele está conosco. Ele prometeu, vão ter aflições no mundo vocês, mas não desanimem, eu venci. Se eu estou em vocês, vocês irão vencer também. Que Deus possa fortalecer você, a tua alma e teu espírito e abençoar mais uma vez a sua vida nesta noite de culto, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir mais uma canção. Enquanto isso, coloque diante de Deus a tua dor, a tua luta. Depois nós estaremos orando para terminarmos. Amém. Aleluia. Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou caíram por terra. Todas se cumpriram, Simone. Amém. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluias. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, Mas a alegria vem, mas a alegria vem de manhã.
sua vida na minha. Glória a Deus por isso. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo de culto, de ajuntamento online. Obrigado pelas ferramentas que o Senhor tem proporcionado para que a Tua palavra seja anunciada de maneira eficaz, para que os louvores também cheguem nos nossos lares. E agora que acabamos de ouvir a Tua palavra, de sermos ministrados pelas canções, continue, Deus, fortalecendo o nosso espírito, a nossa alma. Que aquele que se encontra enfermo, cansado, abatido, caído, com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, desesperado, que o Senhor possa acalmá-lo e ministrar a Tua graça, a Tua presença, e mostrar que assim como Tu restauraste a vida de Abacuque, aquele povo, Tu podes também restaurar a nossa vida, a vida do meu irmão e da minha irmã que está em casa agora. Senhor, não queremos nos entregar à fraqueza, não queremos, ó Pai, nos entregar às doenças psicossomáticas, às dores da vida, mas queremos nos levantar, nos reerguermos e nos alegrarmos no Senhor, optarmos pela vida espiritual contigo, orarmos mais, buscarmos mais, termos mais relação contigo e provarmos que quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas vêm, a cura vem, a restauração vem, a situação é mudada, que possamos nos alegrar em Ti, porque a alegria do Senhor é a nossa força e fazemos opção não pela morte, mas pela vida, porque enquanto existe vida, há esperança para nós. Que o Senhor fortaleça nossas vidas, fortaleça o nosso corpo em mais um dia, para mais uma semana, para mais um mês. Que daqui para frente tenhamos notícias boas de pessoas que se restauraram, que curaram as suas enfermidades, colocando o Senhor na frente, optando por andar contigo. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, da nossa igreja. Continue nos abençoando. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma noite abençoada, uma semana de vitória, um final de semana abençoado na presença do Senhor. Estenda as tuas mãos assim na tua casa, se você pode. Quero impetrar a bênção do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. E todos digam amém e amém. Grande abraço, paz.